Existem milhares de coisas no mundo que gostamos, nos identificamos ou preferimos. Uns gostam de jiló, se identificam com o Vasco, uns preferem verde, outros azul. Uns gostam de meninos e meninas, preferem um ao outro. E outros se identificam com o gênero oposto ao do nascimento. São os transgêneros, que por vezes, quando criança, já se sentem no gênero oposto, que não se encaixam nos padrões tradicionais de gênero. Na entrevista de hoje, vamos apresentar Nuno Augusto, que representa essa parcela da sociedade. Olá, Nuno. Primeiro eu queria agradecer por ter aceitado fazer essa entrevista. E caso você não se sinta à vontade para responder alguma pergunta, não precisa responder. Você pode se apresentar para nós? Bom, meu nome é Nuno Augusto, eu tenho 23 anos e eu sou transgênero e ainda não faço uso de hormônios. Como você se sentia antes de se identificar como transgênero? Eu sentia que faltava alguma coisa. Desde pequeno, eu sempre me sentia estranho. Eu não gostava de mim, eu não gostava como as pessoas me viam. Eu sempre fui aquela criança moleque. Com 10 anos, meu pai começou a me levar para jogar bola. E até os amigos do meu pai ficavam falando que eu era um molequinho e tal. E conforme fui crescendo, eu fui percebendo que tinha alguma coisa estranha em mim. Eu tentava fugir um pouco da realidade. Eu não conseguia gostar de mim, eu não conseguia gostar das roupas que eu usava, não me sentia bem. Faltava alguma coisa. Desde pequeno, eu sempre soprava a velhinha pedindo para que eu pudesse ser menino uma vez na vida. Então, e era difícil para mim, eu não conseguia me dar bem com outras pessoas, eu tentava ser uma pessoa que eu não era, e depois que eu descobri que era possível, eu conseguia ser o que eu era, me deu uma alegria enorme. Quando e como você descobriu que é transgênero e como você lidou com isso? Como eu descobri? Pela internet. Antes de eu me descobrir, faz em média um ano. Um ano eu comecei a ler artigos na internet e começou a ter muita aparição, no caso da Teresa Brandt, que todo mundo conhece. Só que mesmo assim, eu vendo ela, eu não conseguia meio que imaginar. E eu comecei a procurar sobre isso na internet. E eu encontrei um Tumblr, uma matéria com o Oliver. Eu não vou saber falar o segundo nome dele, porque ele é polonês. E eu comecei a ler que ele mostrava a transição dele através do Tumblr. Eu comecei a ler a matéria sobre ele. E eu comecei a perceber que a minha infância, a minha vida, meio que parecia. Eu meio que sentia as mesmas coisas que ele. Ele não se sentia bem, ele não se sentia uma criança feliz, ele fazia coisas de menino. E eu comecei a sentir que aquilo ali estava começando a se encaixar. A minha vida ali começou a se encaixar. E foi aí que eu comecei a descobrir sobre tratamento, sobre transição, sobre hormônios, sobre cirurgias. E nisso eu comecei a pesquisar, eu consegui encontrar grupos de outras pessoas. Aí que eu comecei a perceber que esse mundo dos transhomens é bem mais extenso do que parece. Existem milhares, muitos, que eu não imaginava que existia. Quando eu comecei a entrar nesse meio, eu comecei a procurar meninos como eu comecei a ver que eu achando que aqui em Maringá eu era o único, eu acabei encontrando outros, a gente começou a fazer amizade e hoje é assim. Como eu me lido, eu lidei da melhor forma possível. Eu
tentei não ver o lado ruim, existindo o lado ruim, que é o preconceito. Tentei ver da melhor forma possível. Eu acho que essa é a resposta. Em relação à sua família, você contou pra eles? E como eles lidaram com essa sua opção? Eu acho que opção não é meio que o correto de se referir a pessoas transgêneras, porque isso não é opção. A gente nasce com isso. Opção é você opta por tomar Coca-Cola em vez de Guaraná. Você opta por tomar cerveja ao invés de uma vodka. O que as pessoas meio que erram nisso é que acham que a gente tem a sua opção. Eu não opinei em sofrer preconceito. Eu não opinei em levar essa vida onde todo mundo vai ficar em cima de mim, me cobrando por eu não ter um órgão genital masculino, então eu nunca vou ser um homem. Então, não é opção. A gente nasceu com isso e a gente é isso. As pessoas não têm que falar assim, você não vai ser homem porque você não tem um órgão no meio das pernas. Não é assim. Eu me sinto um homem, eu me vejo como um homem, eu vou me referir às pessoas como homem e meu órgão genital não tem nada a ver com o que as pessoas vão pensar. Não tem nada a ver. Isso só me refere a mim e minha parceira dentro de 4 paredes. Só. A questão da minha mãe, ela aceitou bem. Eu meio que eu tinha bastante receio com minha mãe, porque quando eu me assumi lésbica, ela disse pra mim, eu preferia ver você morta do que você com uma mulher. Então eu tinha bastante receio com minha mãe, porque ela é bem mente fechada, ela é bem mente uma religião ela segue bastante a religião. Só que eu fiquei surpreso com a atitude dela. Ela disse que me aceitaria, que não não ia interferir na minha vida, mas só que eu teria que fazer tudo o que eu tenho que fazer com as minhas próprias pernas, eu teria que sofrer sozinho, entre aspas, eu teria que ir atrás do dinheiro para fazer a transição, cirurgia, entre essas coisas. Meu pai, eu acredito que minha mãe contou pro meu pai, mas ele nunca chegou a falar comigo nesse assunto. Como você se sente perante a sociedade e você sofreu algum tipo de preconceito que você pode contar pra gente? Eu me sinto homem. Apesar de ainda ter uma aparência feminina, ainda ter os intrusos, que a gente chama de intrusos, no caso os seios. E hoje eu ainda não ligo que as pessoas me tratam no feminino, porque eu não posso exigir uma coisa onde eu vivi 22 anos da minha vida sendo mulher, por mais que eu não me visse. E eu não posso chegar e exigir para os meus amigos, para os meus familiares, para minha parceira. Não posso. Vai tudo com o tempo, costume e tal. Então, perante a sociedade ainda, eles me verem como mulher, eu não exijo eles me vendo como homem, mas a partir do momento que eu começar a minha transição, que é o tratamento hormonal, começar a ter uma fisionomia mais masculina, eu pretendo meio, não exigir, mas meio que corrigir com o bom humor, com o bom senso. E tem uma perguntinha mais. Preconceito. Eu nunca, em relação a transgênero, eu nunca sofri por mais incrível que pareça, eu nunca sofri um preconceito. Foi mais com parte de amigos. Eu perdi, entre aspas, amigos, que eu acredito que nunca foi amigos, pelo simples fato de... Foi bem triste. Eu fiquei bastante mal. Que ela descarregou um caminhão de merda pra mim. Pode falar a palavra? Descarregou um caminhão de merda em cima de mim, falando palavras absurdas, falando que eu nunca vou ser homem, que isso é um desrespeito à minha família, à sociedade, a Deus.
Aí eu penso, Deus, quem que é ela para falar de Deus? Mas isso não vem ao caso. Eu acho que o único preconceito que eu sofri mesmo em relação a transgênero foi com essa suposta amiga. As outras pessoas me tratam super bem. Eu tenho amigos que estão se esforçando para me verem como outra pessoa. E eu agradeço bastante ter amigos assim. E para finalizar, você poderia também nos dizer como e onde uma pessoa pode encontrar auxílio e informações sobre o processo de transição? O primeiro passo para a pessoa que se descobriu e ela quer se informar é procurar um psicólogo, porque sem um psicólogo você não consegue um laudo, porque você precisa de um laudo para você começar a tomar o seu hormônio. Para você fazer a cirurgia, você tem que ter um laudo. Para você trocar de nome, você tem que ter um laudo. Então, tudo vai com o psicólogo. O psicólogo é em primeiro plano. A primeira coisa a se fazer é você procurar um psicólogo e conversar sobre ele, que você está querendo tomar hormônios, que você não se sente bem, e entre essas coisas, como você se sente. Aí ele vai te avaliar e dizer se você é ou não transgênero. Claro, você tem que procurar um psicólogo especializado, porque não adianta você ir em qualquer um, entre aspas, e ele não saber sobre o assunto. Porque existe bastante psicólogo que não sabe nem o que é transexual. E num especializado. Aí ele vai te dar um encaminhamento com um endocrinologista, você faz uma série de exames e daí você pode começar a sua transição. Muito obrigada pela entrevista e eu tenho certeza que as suas respostas vão ajudar muitas outras pessoas que assistirão ela. Eu que agradeço, eu espero ter ajudado, e pessoas que quiserem saber mais, quiserem informações, é só procurar outros transgêneros.